Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos aqui para analisar mais uma porção da Palavra de Deus, trabalhando agora a questão relacionada à falácia do radical grego. Eu estou com esta obra em mãos, do D.A. Carson, um estudioso da área do Novo Testamento. Ele contribuiu bastante para a área teológica e tem dado uma grande contribuição, de modo que a gente não pode deixar passar em branco o que ele escreveu para poder analisar, refletir sobre o assunto. Quando ele fala sobre a falácia do radical, eu gostaria de ler o que ele disse. Ele mostra que é um dos erros mais persistentes, porque são pressuposições de que toda palavra realmente tem um sentido ligado à sua forma ou aos seus componentes. Dessa forma, o significado é determinado pela etimologia, ou seja, a raiz da palavra, e quando na verdade isto nem sempre ocorre nos escritos do Novo Testamento. Às vezes, uma palavra na sua raiz significa algo, todavia, o escritor de uma epístola, por exemplo, ele emprega aquele termo de uma maneira diferente. Quem é que dá o sentido do termo empregado? O próprio autor escriturístico. Se Paulo, conhecedor do grego, que era a língua universal, ele emprega a palavra de uma forma que tenha um sentido, é este que deve ser mantido e este que deve ser compreendido, não da forma usual. Vou dar um exemplo aqui em relação à questão do português. A palavra bacana, na sua origem, na sua etimologia, vem de bacanal, orgias. E sempre estava associado a esse tipo de prática. Uma prática que, cá entre nós, não é benquista, tem esse elemento negativo. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a utilizar esse termo bacana com um outro sentido. Aí, vez ou outra, você ouve aqui ou acolá alguém dizendo: Fulano de Tal é uma pessoa bacana. Ora, significa que ela é uma pessoa que está envolvida com práticas de orgias, sexo, desregrado, etc e tal? Nananina, não. Houve uma mudança, uma transformação da palavra, até porque a língua ela é viva e a gente precisa compreender o uso da palavra bacana dentro do seu texto e contexto, dentro da sua época e conforme a pessoa empregou. Por isso que eu, sabedor de que bacana, etimologicamente, está relacionado à questão de bacanal, orgia, sexo e etc e tal, eu prefiro usar um sinônimo. Ao invés de falar fulano de tal é bacana, eu falo fulano de tal é uma pessoa legal. Eu estou fazendo uso de sinônimo, mas ainda assim preciso fazer a leitura e ver qual é a forma que a pessoa empregou este termo. Dito isto, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai observar que alguns termos, por mais que na sua etimologia, na raiz da palavra, tenha um significado específico, mesmo assim, alguns escritores não fizeram distinção e empregou com uma outra conotação. E é esta conotação que nós, estudantes da Bíblia, precisamos descobrir. Precisamos extrair a intenção autoral, ver a forma ou a maneira que ele empregou. Vamos fazer um exercício agora. Antes, é necessário oferecer algumas informações. Nós temos o grego moderno,
que é falado atualmente. Temos o grego koiné, que é do período de 330 depois de Cristo, digo antes de Cristo, até 300 anos depois de Cristo. Esse período chamado koiné é justamente o período que compreende a formação do Novo Testamento. Na verdade, antecede quase 300 anos antes de Cristo, mas tenhamos isto em mente. Nesse período de Jesus, dos apóstolos, ou seja, que foram escritos os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, e assim por diante, qual grego era utilizado? O koiné. Para a palavra amor, havia usualmente eros, filéu, agape. Três termos utilizados frequentemente entre as pessoas no Império Romano, naquele período. Mas havia um outro termo para amor, que é storge. Acontece que storge era muito utilizado no período do grego clássico, que é anterior a 330 a.C., bem anterior. Então a gente sabe que existem, pelo menos no grego, quatro palavras para indicar amor. Etimologicamente, cada um tinha um significado. Acontece que na, na forma usual, dependia muito da maneira como cada um mencionava ou escrevia. Vou dar um exemplo aqui. No período clássico, o amor maior, vou dizer assim, sublime, era o filéu. Você pode imaginar, mas não era o amor agape, que vem do verbo agapau? Não. Mesmo a gente sabendo que o amor agape é um amor, digamos assim, especial, mas naquele período o mais importante era filéu. Percebeu como que são as coisas? Não é conforme a gente pensa, a gente imagina. Na prática ou na realidade é aquela e a gente precisa compreender a partir dessa perspectiva daquela época. Quando eu falo isto, é porque quando a gente vai adentrar para o Novo Testamento, embora muitas pessoas falam em três tipos de amor, em termos de palavras ou vocábulos, somente dois vocábulos para amor é empregado no Novo Testamento: agape e filéu. Eros não entra, e storge era do período antigo, do grego antigo, ou clássico, não daquele período chamado koiné. Mas a gente vai observar que não é uma coisa, vou dizer assim, certa. Ah, já que agape é um amor especial, então sempre vai ser utilizado no período chamado koiné, que abarca quase 600 anos, quase 300 antes de Cristo e 300 depois de Cristo. Então, todas as vezes que as pessoas falavam ou escreviam sobre agape, era sempre esse amor especial? Não. Como assim? Se você levou um baque, e é importante que você, então, assista esse vídeo sentado. Porque quando a gente vai lá para a Septuaginta, eu estou projetando aqui o texto da Septuaginta, no capítulo 2, digo, 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 15, é este que está aqui, ó. Faço destaque. Este aqui. Esse texto aqui é a Septuaginta, isto é a tradução em grego koiné do texto hebraico. Cerca de 70 pessoas, judeus, traduziram o hebraico para o grego.
Esta escritura, via de regra, é utilizada por Jesus e pelos apóstolos, porque na maioria das vezes, quando há citação do Antigo Testamento, não é citado a Bíblia hebraica, a versão, vou dizer assim, na forma hebraica, e sim na Septuaginta, que é justamente essa tradução do grego, do hebraico para o grego koiné. No grego koiné, eu vou ler aqui, nesse versículo 15, diz assim: Então Amon, digo Aminon, irou-se, irou-se sobre modo, ou seja, sobre maneira. A aversão que ele teve foi maior do que o amor com que a tinha amado. Isso mesmo. E Aminon, deixa eu ver aqui, e Aminon lhe disse, isso aí, e Aminon lhe disse, levanta-te, vai embora. Este caso, que é chamado a atenção pelo D.A. Carson, aquele erudito do Novo Testamento, é utilizado, esse versículo é sobre aquele caso do incesto entre irmãos, porque diz que Aminon, ele praticou um estupro incestuoso com a sua irmã, que era meia-irmã Tamar. E no texto diz que Aminon, vou dizer assim, teve aversão e que o seu amor, uma aversão maior do que o amor com que tinha amado. Quando os autores traduziram a porção hebraica, o texto do Antigo Testamento, para o grego, que é este, da Septuaginta, eles não fizeram distinção, porque a palavra amor está aqui, ó, agapen, agapen, o amor com que tinha amado, amado. Perceba que esse vocábulo agapen, digo, H, agapen, isso mesmo, vou deixar aqui destacado. Aqui o termo é amor e vem de agape. Para aí, agape não é sempre um amor especial? Nem sempre. Os judeus daquela época, daquele período que antecedeu o cristianismo, já estavam empregando agape sem nenhum tipo de distinção. Poderia utilizar eros? Poderia. Storge, que é um amor familiar, um amor entre pai e filhos, das pessoas da casa, não seria, digamos assim, propício fazer o emprego. Filéu, muito menos. Você poderia ir deduzindo, mas acontece que aqui não. Aqui mostra que o vocábulo justamente vem da palavra agape, amor. Em outras palavras, agape é utilizado para uma relação de violência, porque o contexto aqui é de estupro, e um estupro incestuoso. Percebeu que no texto da Septuaginta não há distinção? Ah, mas eu sempre ouvi falar que agape é amor especial. Que amor especial é esse aqui? Pelo menos os tradutores não fizeram distinção. E é da forma que eles escreveram que a gente tem que ler. Eu vou prosseguir aqui, porque não mais agora na Septuaginta, mas ainda no texto grego,
Eu vou para o texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, vou colocar no português primeiro, para você ter uma ideia. O capítulo 2, digo capítulo 4, versículo de número 10. O que que diz aqui? Porque Demas me desamparou amando, o verbo amar está aqui, o presente século, ok? Ó, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, ok? Mas o que importa aqui é que Demas, ele amou o presente século. E se é amar o presente século, você poderia dizer assim, em hipótese alguma, segundo o que eu ouço falar, pode-se empregar o termo agape aqui. Isso é o que você pensa. E isso aqui é baseado no que as pessoas dizem. Mas eu quero que você veja com os olhos que um dia a terra há de comer. Com esses olhos aqui. Vamos para a versão em grego. Demas, ó, gar, me. Agora, quando fala que amando, olha só o vocábulo. Deixa eu. Agape, agapessas, que vem justamente, ó. Deixa eu ver a concordância aqui. Está no inglês, que vem do verbo agapau, amor. Percebeu que até mesmo aqui, quando fala que Demas amou o presente século, este mundo, o presente século, assim, o presente século, né? Ou seja, aquela era, aquele momento, emprega não filéu, não poderia empregar eros, não tinha razão, como eu disse no Novo Testamento, não tem eros, só tem dois tipos para amor, que é agape e filéu, mas não faz aqui. Não tem distinção dentro do texto bíblico. Vou adiante. Em João, e eu penso que, antes de ir para o próximo texto, acho que isso talvez te surpreendeu. Tipo, como assim? Eu sempre ouvi falar uma coisa e, na verdade, quando eu vou para o texto, não é nada daquilo. É que quando a gente ouve falar, a gente, pelo menos, deveria, na, dentro da possibilidade, buscar orientações, mais informações, quando não, fazer uma leitura, uma pesquisa, ver através de comentários chamados exegéticos, que são uma obra é, mais importante no sentido de que é mais séria no sentido de que eles estão comprometidos com o que está no texto. É nesse sentido a seriedade, porque alguns comentários dizem assim: esse termo significa isso, isso, isso. Mas, no decorrer do tempo, houve um outro tipo de pensamento. Existem comentários que são tendenciosos. Os autores sabem até o que o texto está dizendo muito bem, mas eles preferem manter aquela lente denominacional da época e omitem certas informações preciosas para os seus leitores, mesmo eles sabendo. Mas o comentário exegético, ele não está preocupado com a denominação A, B ou C, o que eles pensam. A preocupação maior, e este é o motivo de eu ter empregado o termo sério, é mais sério. Ele está preocupado com o que o texto diz, não o que os outros pensam, independente da confissão religiosa. E eu posso avançar para você se surpreender e ver que no Novo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, em João, capítulo 3. João, capítulo 3, o versículo 35. Versículo 35.
que diz aqui? O pai ama o filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos. João 3,36 diz que o pai ama o filho e usa o verbo agapao. Vejamos aqui no texto grego, 35. Aqui, ó. Agapa, hopater, agapa, ton, huion, caipanta, dedoken, ente, reiri, autu, ou seja, mostra justamente isto. Aqui utilizou agapau, o verbo agapau, da onde vem aqui, agapa, vem de agapau, do verbo agapau. Aqui diz que amou, não é verdade? Agora, em João 5, 5, no versículo 20, eu vou colocar em português primeiro para você se situar e depois a gente faz a leitura lá para você entender. Que eu quero mostrar. Não é o que eu quero dizer, não, é o que eu quero mostrar. Olha escrito no texto. Primeiro, a gente leu João 3,35, não é isso? Isso. João 3,35 diz que o pai ama o filho e empregou o verbo, digo, é a palavra agape, né, que vem de agapau, do verbo agapau. Aí você pode dizer assim, viu só? É um amor especial. Sendo que João 5, versículo 20, fala, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Versículo 20 está aqui, ó. Deixa eu tentar destacar, auxiliar, é isso aqui, né? E está dizendo que o pai ama. Aí você vai dizer assim, viu só? A palavra aqui vem de agape. Vamos ver o que está no texto. No texto. Rogar, rogar, pater, filei, que vem de filéu. Ou seja, dentro da ótica, de repente, sua, espera-se que vai ter agape, mas aqui utiliza filei para mostrar a mesma ideia, que o pai ama o filho. Ora, no Novo Testamento, diz que o pai ama o filho utilizando a palavra da onde vem é, a palavra agape, que significa amor, que muitos dizem ser um amor especial, mas no outro texto também da Escritura Sagrada, diz que a mesma ideia de que o pai ama o filho, e qual é o emprego? Filei, que vem de filéu. O que eu quero dizer com isto? Não há nenhuma mudança perceptível no significado. Não está dizendo aqui que o pai ama Jesus de uma maneira inferior e que o amor, agape, lá em João 3,35, é um amor superior, um amor especial. Olha, aqui o Pai Celestial ama o seu Filho Jesus de uma forma muito especial. E aqui? É um outro texto, a mesma ideia, mas utilizado, sabe como quê? Como sinônimo. É isto que a gente precisa ter essa oportunidade e condição de fazer a leitura a partir do próprio texto. Existem falsas suposições em torno dessas duas palavras. O D.A. Carson vai dizer: as falsas suposições em torno dessas duas palavras estão em todos os lugares. E ele vai voltar novamente. Mas o único objetivo aqui do Carson é mostrar que não há, vou dizer assim, nada intrínseco ao verbo agapau ou ao substantivo agape, que prove que seu significado real ou oculto refere-se a algum tipo especial de amor. E se você for fazer
uma análise do texto grego, numa referência ao koiné, de outros empregos desses dois vocábulos, agape e filéu, vocês vão observar que no Novo Testamento não há uma distinção, são utilizados de maneira intercambiáveis, isto é, como sinônimos. Parece até um tanto frustrante porque você joga água fria sobre algumas pessoas, mas isto é revigorante. É porque a gente tem que se apegar ao que a Escritura diz, não o que os outros dizem. E a diferença aqui, e isso não me torna especial, é que eu falo uma coisa e mostro a partir do próprio texto, para que você não apenas siga o meu raciocínio, mas para que você veja com seus próprios olhos de que o que eu estou falando é verdade e procede. Então, vamos recapitular. No período do grego clássico, que é o antigo, havia quatro palavras para amor: storge, filéu, agape e eros. No período chamado koiné, que é de 330 antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo, quase 600 anos, portanto, comumente utilizava-se três palavras para amor: agape, filéu e eros. Storge era conhecido, todo mundo sabia, mas não fazia mais o uso da forma como nós hoje não utilizamos mais aquele termo caridade para amor. Há décadas atrás, quando a gente lia 1 Coríntios, eu vou aqui situar, capítulo 13, geralmente dizia, deixa eu ver, colocar capítulo 13 no português, para amor, ó, ainda que eu tivesse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aqui era traduzido como caridade, ó, amor era caridade. Ah, todo mundo sabe que caridade é amor, mas não se emprega mais, não se faz mais esse uso, pelo menos da forma comum. E se você lê uma Bíblia bem mais antiga, uma versão onde está caridade, você sabe que essa caridade, caso esteja aí, se refere a amor. Você sabe. Mas acontece que aqui tem caridade, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, você sabe. Ah, mas a gente nem fala mais que é caridade. Sim, não falamos. Nós não falamos, mas você sabe, da mesma forma. As pessoas sabiam que Storge tinha um determinado significado e emprego, mas não fazia no dia a dia. E no Novo Testamento, em relação aos escritos, de Mateus a Apocalipse, todas as vezes que aparece amor, ora é na forma de agape, ora na forma de filéu. Só tem dois vocábulos gregos para amor. Ah, mas existia o eros. Era utilizado no dia a dia eros, quando necessário. Emprego? Sim. Mas os escritores só utilizaram duas formas. E ainda, de maneira sinônimica, como sinônimos, como termos intercambiáveis, sem nenhum tipo de distinção. Em resumo, todo vocábulo, mesmo o sabedor da etimologia, da raiz da palavra, ele tem que ser compreendido da maneira que o autor, no caso escriturístico, colocou no papel, vou dizer assim. Essa intenção autoral que tem que ser extraída, que tem que ser descoberta, e não seguirmos pessoas, por mais bem intencionadas, mas ainda assim cometendo falácias dentro do chamado radical grego.
é um assunto que é pano para manga, porque você vai ter que examinar muitos outros textos e vai dar trabalho. Mas cá entre nós, se você verificar a palavra amor a partir do texto grego, o koiné, você vai ver que não há essa distinção como geralmente a gente se ouve, que é a partir dos púlpitos, nas escolas bíblicas dominical, e por pessoas sérias, pessoas bem intencionadas, pessoas que leram alguma coisa, ouviram alguma coisa, sai reproduzindo, mas não fez a melhor parte. Sentar em reverência não ao texto em si, mas diante de Deus, para debruçar sobre o conteúdo das Escrituras, a fim de conferir se realmente faz sentido o que as pessoas dizem com aquilo que está no texto. Fiquemos com o texto. E espero que você tenha gostado, apesar de ter sido um vídeo bem mais longo, porém necessário nessa questão. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, que é analisando o grego, o hebraico ou, quando não, as escrituras sagradas.